1000 inscritos. Muito obrigado, obrigado mesmo. Foi uma grande surpresa ter atingido essa meta tão rápido. E toda essa felicidade que vocês estão me proporcionando, pode ter certeza que a vida vai te proporcionar em dobro. E esse vídeo vai ser, vamos dizer, um especial de 1000 inscritos. E um momento tão especial, por que não recomendar 10 maravilhosos mangás para você ler no seu dia a dia, de proporcionar bastante alegria. E também vou pedir desculpa porque esse vídeo demorou um pouco mais do que eu imaginava para sair, mas pelo menos tá aqui o vídeo. Mas antes de continuar, faz aquele negocinho, né, que você já conhece, já deixa o like. Já que chegamos em 1000 inscritos, por que não dobrar essa meta, né? Então já se inscreva no canal. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Um avisozinho rapidão, esse vídeo pode ter acabado ficando meio grande, então me desculpe e se prepara. E mais uma coisinha, se esse é o primeiro vídeo no canal que você está vendo de listas de mangá, fique esperto, pois tem outros vídeos parecidos com esse. Então acesse o link aqui embaixo ou entre no canal, porque lá tem uma playlist que eu criei desse tipo de vídeo. Quando comecei a ler esse mangá, eu já imaginava que seria uma história mal feita, muito arrastada, principalmente mal desenvolvida, cheio de furos. Por causa que 90% de cada capítulo dessa obra tem em torno de 8 a 11 páginas cada capítulo. E eu pensava, como que esse autor ia conseguir desenvolver essa história só com esse pouquinho de páginas? E pelo incrível que pareça, esse autor conseguiu fazer uma boa história. Claro que não é uma coisa de nível colossal de bom, mas é uma coisa que vale muito a pena você conhecer, e quando chega no final não deixa nada aberto e todas as suas dúvidas é tirada, principalmente desse mundo. E isso é algo que merece bastante crédito. Quando você vai lendo esse mangá, no começo tem bastante problemas nesses capítulos, pelo menos o autor deve ter percebido isso e corrigido. E a história, pra quem é fã do estilo de vingança, já tá um ponto aí pra você ler. O protagonista da obra é chamado Itsuki, e junto com ele está seu melhor amigo de infância. Logo no começo você percebe que ambos os dois estão numa floresta e estão caçando lobos. De início você fica bastante confuso, pelo menos eu fiquei muito confuso, porque do nada é inserido um tipo de monstro, de preferência vampiro, e o protagonista usa uma técnica também bastante estranha, com seu cachecol. E isso é do nada mesmo, tanto o monstro quanto essa técnica é inserido na obra, sem nenhuma explicação. Voltando sobre esse cachecol, o estilo de luta dele é chamado cachecol de sangue, que é a principal arma tanto na obra quanto do protagonista, que ele praticamente só usa ela. Meu Deus, que cachecol mais apelão! Ele consegue até reconectar os membros que são arrancados. E sobre membros sendo arrancados, tem pra caramba nessa obra, inclusive também muito sangue. Mas a história por trás desse cachecol até que é bem interessante. E ele, depois dessa caçada aos lobos, ele volta para a vila dele. E essa vila você percebe que é um local bem isolado. Praticamente eles vivem uma vida primitiva. E o protagonista, ele tem uma futura esposa, devido que nessa vila tem uma cultura, tanto o homem quanto a mulher atingem uma certa idade, eles têm que se casar e procriar para oferecer à deusa da fertilidade. Só que um dia antes do casamento dele, a vila dele é atacada por vampiros. E esses vampiros fazem uma maior algazarra nessa vila. Mata geral, rapta pessoas, inclusive a esposa dele. Ao tentar impedir de a esposa dele ser capturada, rapaz, o cara é estraçalhado, mas estraçalhado mesmo, ficando à beira da morte. Chega a ser até assustador. E no meio disso tudo também rola uma trairagem, mas eu não vou falar nada. Ele, ao estar na beira da morte, é salvo tanto pelo cachecol dele quanto uma certa pessoa, que essa certa pessoa, ele acaba conhecendo ela antes desse ataque, e ela também é uma vampira. E ela consegue curar ele, e ela treinaria ele para vingar desses vampiros. Com isso, ambos os dois vão nessa trajetória de vingança. Como eu falei, você pode acabar ficando confuso em algumas coisas, mas relaxa que tudo é explicado na obra. Ao terminar de ler, você não tem nenhuma dúvida. Você também percebe o nível de isolamento dessa vila, que nem o protagonista conhecia automóvel. Ele fica todo besta quando conhece uma moto e vai andar nela. O protagonista percebe que o mundo todo é infestado de vampiro, e é muito bacana a revelação por trás disso, pelo incrível que pareça. E agora eu vou falar, se você gosta de protagonista meio louco, psicopata, então você vai gostar dele, por causa que dá uma olhada só nessa cara dele de psicopata quando vai matar vampiros, porque ele tem um tremendo ódio por eles. Essa obra, apesar de ter lutas, as lutas não são lá grandes coisas, é mais sangue sendo jorrado do que luta mesmo. A obra é completinha com 103 capítulos, então corre lá e lê. O mangá agora que eu vou recomendar, ele é o mais antigo dessa lista. Ele foi lançado em 2001, mas ele merece
muito ser conhecido, porque ele é muito bom, e principalmente esse autor, porque ele conseguiu sempre manter a mesma qualidade até o final, sem oscilar nenhum momento, e isso é algo muito difícil de você ver. Mas eu posso falar que o padrão, pra mim, sempre foi mediano, porque não é lá grandes coisas, devido que não tem grandes reviravoltas. Plot twist tem um, inclusive é um baita de um plot twist, mas depois parece que é esquecido no meio da história. E a história, ela é um pouco complexa em certos aspectos, mas também não é lá grandes coisas, porque pra mim o maior destaque tanto é as lutas quanto a ambientação. O nome desse mangá, como você já deve ter visto, é chamado de Claymore. Ele também tem um anime, só que o anime eu vi anos atrás, e a única coisa que eu lembro é que ele é rushado pra caramba, rushado nível Berserk, mas pelo menos a animação pra mim é bem melhor do que Berserk, com certeza. A história é sobre mulheres guerreiras que lutam contra yokais, que são tipo demônios que muitas das vezes alguns parecem dragões. E esses yokais são os maiores inimigos da humanidade, se alimentam de humanos e também atacam vilas. E elas são contratadas para matar esses monstros. Inclusive elas também são casca grossa pra caramba. E elas são numeradas de 1 ao 47. Quanto mais próximo de 1, mais poderosas elas são. E os maiores destaques são os dígitos únicos. E essas guerreiras, para lutar contra esses monstros, são modificadas. Então elas são meio humanas e meio yokais. E com essa modificação ela ganha habilidades especiais, forças, altas velocidades, braços sendo esticados e etc. São diversas habilidades. E elas são conhecidas como as bruxas de olhos prateados. No começo elas são bastante misteriosas, mas ao longo da história é contado mais sobre elas. Inclusive a protagonista é chamada Claire. A história gira em torno dela. E também tem outra coisa que são bastante similar a Ki ou Chakra. Você vai vendo na obra que isso é grande importância. Esses monstros são muito fortes, tem vários níveis dele, cada um mais insano do que o outro. E alguns são marcados com títulos como Devoradores Vorazes, Seres Abissais, que são os mais insanos. Os maiores destaques são as lutas contra eles. Cara, é uma loucura, é muita destruição, pessoas morrendo, inclusive elas também têm uma super regeneração, então você vai ver o nível das lutas aonde chega. Essa obra também é completinha, tem 155 capítulos, você vai ler do primeiro até o final e sempre vai manter a qualidade. Eu senti isso e curti pra caramba essa obra, foi uma das obras que eu mais curti nessa lista. Vou dar um crédito a esse principal monstro na obra. Rapaz, olha que bicho apelão. E pra finalizar, fãs de Shingeki no Kyojin, tem uma certa coisa nessa obra que você vai captar e falar: eu entendi essa referência. Esse mangá, tenho certeza que muitos de vocês vão ter ódio do protagonista. E tem todo o direito de ter ódio, porque eu também tenho ódio dele. Mas você vai lendo e chega num ponto que você fala: cara, por que eu tô levando essa obra a sério? Se nem o autor leva a sério. Você vai ver que ele adiciona personagens aleatórios na obra, que até ele coloca aqueles cardzinhos no canto, falando que esse personagem não tem grande importância e só inseriu ele na obra porque queria fazer personagens maneiros. Inclusive tem esse personagem, que é o personagem que explica tudo na obra. E do porquê você vai ter ódio desse protagonista? É porque essa obra é sobre traição. Isso mesmo. Mas chega no momento que você vai ficar que nem eu, vai ficar se pocando de rir das coisas nessa obra. Principalmente o clichê. Brinca bastante com o clichê. Essa obra é tipo aquelas comédias antigas, bastante trash. Inclusive filmes, porque ele mete uma referência de um filme antigo chamado O Iluminado. Pra quem assistiu ou conhece essa cena, você vai ver uma certa semelhança com essa cena da irmã do protagonista aparecendo. Cara, eu ri muito. A partir desse momento, comecei a rir pra caramba nessa obra. Sobre o clichê, cara, tem um capítulo que só tem clichê, que é esse capítulo que aparece o Boquinha de Siri. Olha esse nome. Esse capítulo foi clichê puro. Até brinca com aquelas cenas clichê de anime, que o cara cai nos peitos da garota, ou vê a roupa íntima dela. Então é desse nível os clichês. O Boquinha de Siri insere essa maldição nele. Cara, e é nesse nível de clichê bastante exagerado. E a história é sobre esse protagonista chamado Pertegrill. Acaba recebendo o título do homem mais forte do mundo, depois de ganhar o torneio mais popular no reino dele. E do porquê ele participou desse torneio é para poder pedir a mão da amada dele em casamento, por causa que o pai dele só ia aceitar o relacionamento dos dois se ele ganhasse esse torneio. Só que tá aí o problema: depois de ganhar esse torneio, mulheres de várias raças do mundo inteiro vão em busca da semente dele. Se é que você me entende que semente é essa que eu tô falando. Para poder gerar herdeiros poderosíssimos. Muitas das vezes eu não
acaba resistindo a essa tentação de luxúria e acaba cometendo esse ato de traição. Só que, pra tristeza de muitos, isso não é nada explícito. Tem noção, nem eti tem direito na obra. É mais aqueles palavreados ousados. Tem cada garota louca, essa que não tem cérebro e essa que só tem corpo, que pra mim minha favorita é essa orc ou ogro, que cara, ela tem um tremendo ódio dentro dela. E a garota que ele ama, ela é muito, mas muito inocente. O nível de inocente dela, ela pensa que pra poder gerar um filho, é só rezar, pedir pra Deus, que Deus vai conceder esse filho pra ela. Inclusive ele consegue pegar nem na mão dela, por causa que o pai dela é super protetor. Tem tremendo ódio pelo protagonista. Ele sempre tenta achar os podres dele pra poder fazer os dois se separar. Então, ele acaba sempre se dando mal nisso. É tipo aquelas coisas bem trash mesmo, de vilão fazendo coisas para o herói ou o protagonista se dar mal. Essa obra é para aquelas pessoas fãs de coisas trash. Você vai vendo coisas e você fala assim, caraca, o autor nem se disfarça. E eu vou dar um destaque ao Goblin Slayer na obra. Tem um Goblin Slayer na obra, que é esse cara que, meu Deus, esse arco dos Goblins, caraca, velho, tem cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, o que esse autor tinha na cabeça? E também essa obra tem um anime, só que o anime, nada demais mesmo, só tem 12 minutos. Eu acabei nem acompanhando o anime, porque nem valia muito a pena quando estava em lançamento. Era melhor partir pro mangá mesmo. Tá aí, né? Tanto esse mangá e esse anime. Esse herói, rapaz, ele faz coisas muito, mas muito erradas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de polêmicas, não leia essa obra. Apesar que ela ser de comédia e ter muitas zoeiras bastante engraçadas, mas também tem coisas muito erradas. Fica vendo só. Essa obra é um isekai que me lembra muitas vezes Konosuba, por causa de alguns níveis de zoeira. Inclusive o protagonista, porque ele conseguiu se superar no nível de morte do Kazuma. Não explica direito como que ele morreu, mas você analisa que foi uma morte meio merda. Ele postou algo no Twitter que acabou tendo mais de 20 mil retweets em menos de meio dia. Só que acabou também sendo inundado de comentários negativos, como xingamentos. Ele vendo isso, então ele acaba acordando no outro mundo. Foi desse nível. Só que ele ganhou uma certa arma muito overpower, que foi um joystick. Um joystick, só que esse joystick consegue parar o tempo. Inclusive também faz outras coisas que você vai vendo mais ao ler a obra. Só que no começo ele só usa essa habilidade. Ele para o tempo, então faz o que ele quiser. Inclusive, agora vem a coisa errada. Eu acho que vocês devem estar imaginando que coisa errada é essa. Tirar a roupa de mulheres, dar o pau pra ela. Às vezes a linha, pelo tamanho dos peitos, ele não vai mais além disso. Também até a roupa íntima delas, inclusive essa garota, que foi a primeira garota a sofrer na mão dele. Só que mesmo nessas coisas erradas que ele faz, a comédia é bem engraçada mesmo. Só que no meio dessa brincadeira dele, ele percebe que tem um certo tempo, que ao acabar esse tempo, ele acaba deduzindo que ele pode morrer. Então ele acaba desesperadamente tentando descobrir qual é essa missão que tem que fazer para poder passar de nível, antes de acabar o tempo. Então a história sempre gira em torno dessas supostas missões que ele tenta achar. Que cara, a obra cada vez mais fica engraçada, porque ele praticamente virou um deus nesse mundo. Cara, ele consegue fazer qualquer coisa só parando o tempo. Inclusive as lutas dos monstros que são muito engraçadas, porque ele para o tempo e mata os monstros. Cara, a facilidade que ele mata é de uma maneira anormal. Mas mesmo assim, há monstros que ele não consegue matar e fica horas e às vezes anos só pra derrotar o monstro. Como esse primeiro boss que ele tem que matar. Cara, ele correu pela cidade inteira só pra tentar achar a espada que infligia dano nele. E ele começou a malhar pra poder empunhar a espada. Ou quando ele precisou quase anos pra esculpir um corpo nesse golem pra poder derrotar ele. E quando ele volta o tempo, as pessoas ficam chocadas com ele, com a habilidade dele, falando que ele é todo poderoso, o herói que veio pra esse mundo pra salvar essas coisas. Inclusive essa princesa que fica fascinada com a habilidade dele. E ele fica puto com isso, ele pausa o tempo e começa a xingar todo mundo que fala que não foi nada fácil e tal, e essas coisas. Olha o que ele fica fazendo com essa princesa pra descarregar o ódio dele, ou pra descarregar o ódio na irmã da princesa, que, meu Deus, esse protagonista, na moral, ele é muito errado. As mulheres sofrem na mão dele, ele fica encantado com essa elfa. Dá pra ver por que ele fica encantado. Então ele pausa, né? Não precisa nem falar o que ele faz, só que ela percebe devido à sensibilidade de magia que ela sente. Então ela sabe tudo que ele faz, inclusive sabe o que ele faz com ela. E ele forma um grupinho, né? Como todo protagonista tem um grupinho dele. Só que o autor colocou isso só por colocar. Porque, cara, essas duas que são do grupo dele, que, cara, elas simplesmente só estão lá mesmo pra ocupar espaço. Pra finalizar, e crédito a esse mini golem que é um baita de um amigão.
Essa obra de agora, o destaque não é o protagonista, e sim o destaque é essa belíssima mãe dele, casca grossa pra caramba e inclusive muito overpower, mas em um nível que você nem imagina. Só que fique tranquilo que não tem nada de errado entre a relação dos dois. Não é que nesse anime, simplesmente é uma relação mesmo de mãe e filho e muitas das vezes bastante bonita. Se você vê coisa errada entre os dois, é só se você tiver uma mente perturbada mesmo. É simplesmente uma mãe bastante protetora com seu filho. O primeiro capítulo que eu fui ler, teve uma cena que eu falei, pronto, isso vai ir pra outro caminho, mas não teve nada disso mesmo. Só foi essa cena mesmo que depois eu reparei e vi. É só uma mãe mesmo super protetora. E você deve estar se perguntando do porquê essa mãe é overpower, porque ela é um tremendo de um dragão que comeu o rei demônio e virou o dragão do abismo, chamado Karma Absol. Ela pode aniquilar o universo inteiro se ela quiser. Simplesmente ela é onipotente. Olha o nível dessa mãe, meu Deus. Ela faz coisas que cada vez você vai se surpreendendo. Facilmente ela consegue roubar a cena, como quando ela arrancou praticamente um baita de um pedaço da terra, ou quando ela aniquilou quase uma região inteira só por causa do besouro. E aproveitando, vamos dar destaque a essa cena. Caramba, olha que traços magníficos desse mangá. Fiquei encantado. Por causa dela ser super protetora com o filho, acaba muitas vezes ficando chato e é insuportável, por causa de que a história gira em torno do filho dela querendo ser aventureiro e ela acaba não deixando, com medo dele se machucar. Só que acaba rolando um acordo entre eles e ele acaba virando aventureiro só se ela acompanhar ele nas aventuras. Ela sempre atrapalha ele, principalmente nessa escola de aventureiros, que depois é construída uma escola. Ela na escola, aí sim é que ela acabou sendo insuportável. Mesmo assim, acaba aparecendo essa personagem que é, vamos dizer, a mestra do protagonista e também uma segunda mãe, porque foi ela que amamentou ele na infância. Ela sempre dá conselho para os dois, para poder sentar e conversar, dialogar, o que cada um pensa. Acaba rolando isso, né? Um diálogo saudável e é muito bacana isso. Principalmente fica mais bonito ainda quando aparece ela e os amigos dele da escola. Aí mesmo vira uma família muito, mas muito bonita e fofa de se ver. E se você não gosta de protagonista fraco que nem se destaca, não tem nada demais, então esquece, porque esse protagonista é desse jeito. Ele é bastante fraco, mas ele sempre tenta se esforçar e tacar, e ele acaba muitas vezes conseguindo. E a mãe dele fica toda orgulhosa com isso, que eu rio muito dela. Tem cenas estranhas, que muitas vezes acaba sendo entre esses dois, mas por causa do corpo dela, né? Tem cenas etias, mas não são aquele nada maldoso. E, antes de finalizar, a relação entre essas duas sempre é bastante legal. Sempre ficam brigando por causa que ela que amamentou o filho dela na infância, então ela tem ciúme. Sempre as duas ficam brigando, uma chama a outra de gorda, de velha, e sempre fica essas brigas assim. Então, cara, eu recomendo muito ler por causa que é um mangá que traz outra vibe, uma vibe bem saudável de se ver. Gosta de obras com temática de apocalipse, principalmente de zumbi? Então você vai curtir essa obra. Inclusive, foi a única obra que eu vi um personagem com uma ideia, não sei se eu posso dizer, genial ou louca. Essa garota que está passando na tela teve uma ideia que você vai ver só. Esse mangá, como eu falei, tem essa temática de apocalipse zumbi, mas o foco e também o destaque é mais nessas duas, apesar que elas não são as protagonistas, e sim esse cara que é o protagonista. A história já começa com ele assustado dentro da sala de aula ao ver esses dois zumbis. E depois aparece essas duas para ajudar ele. Você percebe logo de cara que elas não são normais. E sim, vocês vão ver, porque praticamente elas têm super força. Só que essa é mais inteligente e também tem aquele espírito de liderança. Só que ela, rapaz, tem cada ideia muito doida. Você vê que ela realiza experimentos com zumbi. Ela fala que quando todo esse caos acabar, praticamente os mais fortes que vão dominar tudo. Mais ou menos assim ela fala. E ela é uma pessoa que tem grandes ideias. Praticamente o sonho dela é poder dominar tudo, virar soberano. Então ela começa a montar exércitos de zumbi. E esse mangá tem bem aquelas coisas clássicas de apocalipse zumbi, como capturar aqueles lugares que estão dominados de zumbi, pegar suprimentos, bem aquelas coisas meio zumbi que você vê em séries, filmes ou jogos. Só que não pense dessas coisas clássicas zumbi, o mangá é ruim. Não, nada disso. O mangá é muito bom. É bastante legal e divertido, principalmente quem gosta
de coisas de zumbi, principalmente eu. Só que claro, né, isso tudo tem uma pitada de anime, com waifus e eti. Inclusive, até ela fala logo praticamente de início para o protagonista que para poder essa ideia dela funcionar, ela vai precisar de outra coisa, que é de um homem. Pra quê? Pra procriar, reproduzir, isso mesmo. Até fala que quando acabar isso tudo, esse caos, ele pode fazer o que quiser com elas. Antes de finalizar, tem uma coisa nesse mangá que foi citada sobre zumbi, que acabei meio que mudando minha percepção de zumbi, e foi muito interessante isso. Dá uma olhada só nesses traços dessa obra, que cara, esses traços são muito, mas muito irado. Pra mim, combinou perfeitamente com a obra. Agora mais um Isekai para adicionar na sua lista. Só que dessa vez não é aquele Isekai que tem um humano ou um estudante fracassado que acaba morrendo. Não, nada disso. Dessa vez é de um Lorde Demônio que estava em guerra. Aquelas coisas clássicas, né? Contra os heróis, e acaba morrendo e encarnando em outro mundo com um corpo de humano. E saca só o visual dele de antes de ser reencarnado. Muito irado, né? Eu claramente posso comparar ele com esse protagonista, o Arnos. Ambos os dois, pra mim, tem uma certa semelhança. Ambos os dois têm nomes iradíssimos que eu curto bastante. Claro, né? Arnos, ele é apelão pra caramba. E esse protagonista também é muito apelão. Logo de cara, quando ele foi reencarnado, ele já deu uma surra, já humilhou esse dragão que os grupos de aventureiros estavam sofrendo pra pelo menos infligir um dano nele. E o protagonista, com as mãos nuas e sem roupa, humilhou o dragão, já, cara, acabou com ele. O Arnos ainda é muito, mas muito apelão. E claro, né, ele também é rodeado de belas mulheres muito casca grossa. Só que o diferencial na personalidade dele é que ele é mais meigo. Quando uma bela mulher elogia ele e ela olha nos olhos dele, ele fica todo envergonhado. Até uma delas falou que ele fica todo fofo quando está envergonhado. Ele acaba sendo obrigado a virar aventureiro para poder ganhar dinheiro, porque ele tá sem nenhum tostão nesse novo mundo. Então ele vira aventureiro, e só que, cara, para virar aventureiro e ganhar o certificado, ele precisa primeiro se graduar nessa escola de aventureiros. E o professor de lá estava treinando esses alunos, inclusive ele. Só que o treino é poder atirar essas pedras e acertar o alvo. Sabe o que ele fez? Praticamente fez uma chuva de meteoro para atingir o alvo. Causa uma baita de uma explosão, acaba acordando o bando de vermes e o Rei Verme, que é um dos monstros que a guilda estava caçando, um monstro bem poderoso. E ele acaba derrotando facilmente esse monstro. E todo mundo fica espantado. E o diretor viu isso e já fez ele virar aventureiro logo no primeiro dia. Inclusive, ele é tão apelão que não conseguiram medir direito o status dele. Acabou colocando ele como nível 0, porque não pode ser calculado direito o status dele. Mesmo na vida dele passada ser o Lorde Demônio, como até falado no mangá, o Rei Maligno, ele é muito gente boa nesse novo mundo. Só que mesmo assim, ele ainda tem aquela essência, né, de Lorde, que é... Até ele fala que nesse nova vida ele também vai querer conquistar o mundo todo. Se você gostou dessa obra, de um protagonista com a temática Lorde Demônio, então você vai gostar bastante desse mangá. Agora esse protagonista, ele é diferenciado, sabe por quê? Porque simplesmente ele é um galo, isso mesmo, ele é um fodendo galo, mega overpower, ainda por cima cheio de marra. Não sabe direito de onde saiu esse poder dele, só sabemos que ele é uma ave migratória. Que baita de uma ave, porque meu Deus, no mundo desse mangá existe monstros, e ele luta contra esses monstros, cara, ele dá uma baita de uma surra neles, que posso dizer que ele é o Saitama do mundo animal. E saca só esses traços do mangá, que é muito lindo e super detalhista. E claro, não esquecendo, vamos dar destaque nesse peitoral desse galo, que rapaz, o bicho é monstro, hein? E fora essas lutas contra esses monstros, a comédia desse mangá é muito boa. E essa garota, meu Deus, ela viu esse galo e ofereceu uma coxa de frango pra ele poder comer. Ficou chamando ela de idiota. Fora isso, as falas dele contra esses monstros é muito boa. Não, é sensacional esse mangá. Se você quer uma obra diferenciada, então tá aí essa obra que você tem que ler. Fora essas comédias, também tem cenas muito tristes que deixam você de coração partido, como essa cena dessa galinha fazendo coisas com outro galo. Muito triste isso, né? Eu vou falar agora rapidão de um jogo, Nier Automata. Já jogaram? Se não, rapaz, você tá esperando, vai lá jogar, porque é um jogão. Vai te proporcionar várias horas de gameplay. É meu jogo favorito, pra você ter noção. Mas aqui não vamos falar disso, e sim é de mangá. Então, a recomendação de agora é do mangá desse jogo, que quando eu vi o anúncio que ia sair um mangá, já fiquei doido. A história desse mangá é bem fiel ao game, mas não esquecendo, é uma adaptação. Então, com certeza vai ter coisas diferentes e vai tomar outro rumo
para poder se encaixar melhor na história, mas mantém aquela essência. No começo já vai logo dando introdução sobre o mundo, do que tá acontecendo. Fala também dos androides, que a Terra foi atacada por alienígenas e esses alienígenas começaram a produzir máquinas em massa para poder atacar a humanidade. E a única salvação da humanidade foram os androides. Eles construíram os androides para poder lutar contra esses alienígenas, e esses androides são chamados de guerreiras Yorha. Eu não vou falar muito sobre a história e o mundo todo, por causa ficaria longo. E quem jogou sabe que tem um pouco de filosofia no meio, então meio que ficaria um pouco complexo. E no jogo, isso que é o bacana. No mangá foi um pouco diferenciado, porque não ficou aquela coisa complexa. Já logo de cara foi jogando informações para você entender, e principalmente da protagonista, a 2B. Meio que um pouco difícil você entender sobre ela, e também no início já foi logo explicando principalmente sobre a personalidade dela, uma das companheiras que dá essa informação. No começo do mangá, a missão delas é logo aquela primeira gameplay do jogo mesmo, aquela que você já pega o controle para jogar. Só que chega no momento que acaba tomando um rumo diferente, inclusive sobre as companheiras dela, porque ela não tá sozinha na história, tem companheiras, então o foco não será só nela. Como vocês perceberam que os nomes dos personagens são inúmeros. Eu não vou ficar falando muito sobre essa obra, por causa que precisaria de um vídeo inteiro para falar, porque é fenomenal e eu amo demais. Então, se você jogou e não conhece esse mangá, você precisa ler. Aposto que muitos de vocês já assistiram ou conhecem os Power Rangers. Cara, quando eu era criança, assistia pra caramba. Eu era um baita de um fã. Pega isso e junta com Isekai, que é outra coisa que muitos de vocês adoram. Pegando Power Rangers e Isekais e misturando, o que vai dar? Isso mesmo, esse mangá que eu vou falar pra vocês, do Power Ranger vermelho que se sacrificou para salvar a humanidade do vilão que estava atacando a cidade. Ele acabou morrendo, mas reencarnou em outro mundo. Cara, eu vou te dizer, que mangá bom, meu Deus, cara, eu fiquei fascinado nessa obra. É o melhor mangá dessa lista, que cada capítulo que eu fui lendo não parava de rir. Ele pega aquelas características essenciais de Power Ranger, como morfar, Megazord, como aquelas poses todas, aquelas misuras, né? E as explosões de fundo. Todo aquele morfa tem aquela explosão que as pessoas ficam fascinadas, encantadas. E muitos se perguntam da onde saiu isso. E ele sempre acaba destruindo tudo. E ninguém quer formar grupo com ele, por causa que ele virou um aventureiro. Por causa que ele sempre ignora que morfa, ele sempre explode e acaba destruindo os itens da missão. E o Megazord, né, meus amigos? O Megazord, cara, ele deu uma surra com o Megazord dele no dragão. O bicho apelão, meu Deus. E toda hora que ele chama o Megazord, os monstros aparecem do nada no meio da história. Sempre a parceira dele, porque ele depois acaba arrumando uma parceira, ela toda hora fica chocada. E ela até quer fazer experimentos com ele pra saber que tipo de magia é isso. E outra coisa que eu vou dizer, que o protagonista, ele é tipo aquele protagonista clichê, né, de shonen, que fala de poder de amizade. Inclusive, ele é que nem o Asta, vive gritando. Ele é tipo aquelas crianças inquietas. Mas ele é muito, mas muito gente boa. Você simpatiza com ele facilmente. Ele e ela, que belo casal pra mim que os dois formam. E ele acaba salvando ela várias e várias vezes. Acaba você ficando encantado com isso. Ele até fala pra ela mesmo que ela tem mais beleza do que fofura. E toda hora você vai simpatizando com ambos os dois. Fica mais engraçado ainda porque depois aparece esse herói que o protagonista e ele toda hora fica brigando por causa dela. Que caramba, na moral, fica muito engraçado. Os dois são muito comédia. E na moral, esse mangá só tem 5 capítulos lançados até o momento, e que foram os melhores 5 capítulos que eu já li na minha vida. Muitas esperanças nessa obra, esse mangá. E não podemos esquecer do nome dele de Power Ranger, que é um nome que eu achei muito bizarro. Chegamos ao fim e novamente muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. E se você é novo aqui, então não perde tempo, se inscreva no canal e também dá uma passada lá para você ver mais recomendações fantásticas de mangás e de animes. E também, né, não vamos esquecer do like. E valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou-se!